Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje. Muito interessante, muito profundo, que pode trazer uma transformação em nossas vidas, né? O tema é o mundo das ilusões. Olha aí. O mundo das ilusões. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E aqui eu vou demonstrar que vivemos em um mundo das ilusões, por um ponto de vista científico. Olha, pela ciência, tá bom? Temos a impressão, a nossa sensação, a nossa impressão no dia a dia é de que estamos vendo a realidade tal como ela é. Então eu estou vendo a realidade, eu vejo as coisas tais como elas são, tenho as explicações necessárias, então eu entendo o mundo, eu entendo a realidade tal como ela é. Então eu vivo no mundo real, eu vivo na realidade, porque eu entendo bem a realidade, vivo dentro dessa realidade. Então essa impressão é que estamos vendo a realidade diante de nós. Porque nós nos informamos no dia a dia, temos as informações necessárias e acompanhamos muitas descobertas da ciência, da tecnologia. Então nós temos muitas descobertas no dia a dia, acompanhamos todos os fatos e descobertas. Então isso nos dá a impressão, bom, então eu vivo na realidade, eu vivo diante de um mundo absolutamente real. O que eu vivo, o que eu penso é tudo real, é a realidade diante de mim. Como somos pessoas bem informadas, temos a impressão de estar em contato com a realidade. Ponto final. Você vai questionar isso, André? Vou. Mas a própria ciência está se atualizando dia a dia. Então, o que era verdade para a ciência um tempinho atrás, hoje já não é mais verdade, hoje já mudaram os conceitos. E eu vou dar exemplos disso. Então, o que era real um tempo atrás, hoje já é visto de outra forma. E a ciência vem se atualizando no dia a dia. Então, ela vai mudando as percepções, as descobertas, por exemplo, as funções de cada órgão. A cada momento está mudando, estamos descobrindo cada vez mais coisas. E aquilo que antes parecia ser uma realidade, mas é a mais pura realidade, essa era a nossa impressão, hoje já vemos de outra forma e percebemos, não, eu estava enganado. Hoje o que é realidade é outra coisa. Então, no momento atual, deixa de ser uma realidade, porque nós já descobrimos outra coisa, já temos outra percepção, já temos outras descobertas científicas e tudo mais. Então, dia a dia, a ciência vai se atualizando e modificando. Entende? Então, o que nós acreditamos piamente hoje, daqui a pouco nós vamos ver que não é bem assim, que a realidade é outra. Então, vamos lá. No passado, muitas pessoas, e eu vou dar um exemplo agora, muitas pessoas extraíam as amígdalas. As amígdalas dessa região da garganta, na verdade, hoje já são chamadas de tonsilas. Mas no passado eram chamadas de amígdalas. Você vê, até o nome mudou. Então, atualmente, as tonsilas, porque inflamavam e se tinha a impressão que elas seriam órgãos sem função. Então isso se dizia para as pessoas, olha, esse é um órgão sem função, já que está dando tanto trabalho, está inflamando o tempo inteiro, retira. Né? As antigas amígdalas, hoje chamadas tonsilas. Retira porque não tem função. Só que hoje a ciência descobriu a função. Então, quando a pessoa tinha amígdalas, ou atualmente tonsilas, constantemente inflamadas, e hoje sabemos por que elas inflamam, simplesmente removia, pois se acreditava que seria um órgão sem função. Não tem função nenhuma, pode retirar à vontade, não tem problema. E não é verdade, hoje sabemos que tem função sim. Então,
atualmente sabemos qual é a função das tonsilas, que são verdadeiras sentinelas sobre infecções no seu corpo. Então, quando adentram, vírus e outros micro-organismos em quantidades significativas, elas inflamam para avisar, para ser uma sinalização. E também outras funções ainda, cada órgão tem várias funções. E hoje não se pensa em retirá-las tão facilmente como no passado. Então, hoje já se sabe a função. Então, se sabe que essa pessoa vai ter algum prejuízo ao retirar as antigas amígdalas, atuais tonsilas. Mesmo o timo, por um bom período histórico, como não se conhecia muito bem a função do timo, se dizia assim, é um órgão sem função. Ele perdeu a função, em função da evolução biológica humana, etc, etc. Então tinha-se umas teorias aí, e se dizia, não, ele não tem função. Então acreditava-se que era um órgão sem função. Hoje sabemos que tem uma função importantíssima no sistema imune, produzindo inclusive as células T. Então tem uma função imune muito importante. E antes se pensava, bom, se extrair esse órgão também não vai ter muita importância. Então, veja bem, olha como a ciência muda suas opiniões, a ciência muda suas posições, conforme novas descobertas são alcançadas. Então, hoje já se sabe a função das tonsilas, hoje já se sabe a função do timo, e de vários órgãos se aprimorou muito o conhecimento sobre cada órgão e suas funções, suas diversas funções. Portanto, aquilo que nos parece hoje uma realidade, a própria ciência pode nos demonstrar que é uma ilusão em pouco tempo. Então, era uma ilusão que as tonsilas não tinham função. Era uma ilusão que o timo não tinha função. Só que nós acreditávamos que era a realidade porque era o que a ciência nos falava. Então a ciência nos falava isso. Então preste muita atenção nisso, porque muito do que acreditamos hoje ser realidade, daqui a pouco se faz uma nova descoberta e se descobre que a realidade é outra. Então vivemos ou não vivemos numa ilusão? Então eu diria, não é uma ilusão total, mas aqui, por esse argumento, já percebemos que, sim, vivemos numa ilusão e acreditamos numa série de coisas que daqui a pouco, daqui a alguns anos, as pessoas não acreditarão mais. Olha que importante. E aí entra um segundo argumento do incrível, filósofo e sociólogo Gregory Bateson, que nos trouxe um esclarecimento muito importante. Ele afirmou: o mapa não é o território. E isso já dá uma consciência muito importante. Então, o que temos sobre o Brasil na nossa mente, eu vou demonstrar daqui a pouco, é um mapa. Não é todo o território. Você não conhece cada polegada do Brasil. É impossível até, não é? Então, eu não tenho a realidade de todo o país, em cada polegada e cada centímetro. Não tenho. Mas eu tenho um mapa na minha mente, que esse mapa me esclarece o que é a região amazônica, o que é a Caatinga, o que é o Cerrado, o que é, por exemplo, a Mata Atlântica, o que são os Pampas, né? As modificações trazidas pela agricultura. Eu tenho um mapa na minha mente, então, de como é o Brasil, as principais cidades, como são tais cidades que eu já visitei, etc. Isso que nós temos na nossa mente, um mapa da realidade, e não toda a realidade do Brasil. E vou dar um exemplo. Quando pensamos no país Brasil, nós temos várias referências. Então, nos lembramos dos lugares que conhecemos, nos lembramos de fotos, ilustrações de outros lugares do Brasil. Então, aqueles que eu não conheço, eu vi em fotos, ilustrações. Vemos um mapa do Brasil, então, desenhado, explicando. Estudamos sobre as florestas, os rios, as montanhas, as planícies.
e obtemos outras informações ainda. E aí criamos na nossa mente um mapa do Brasil. Mas olha, o mapa não é o território. O mapa é uma representação. Então, olha que importante, o que temos da realidade são representações da realidade e não a própria realidade. Então, por exemplo, o que você imagina sobre a Holanda? Imagino tal coisa, já estive lá, estive em tais regiões, imagino tais e tais coisas. Mas aqui é um mapa que você tem. Outro país, Portugal, o que você imagina sobre Portugal? Então você vai dizer, eu acho isso, eu penso aquilo, eu vi uma reportagem sobre isso, vi outra reportagem sobre aquilo, considero a população assim, assado, etc, etc, etc. Você tem um mapa de representações na sua mente sobre Portugal. Mas não tem toda a realidade, em cada centímetro, cada sentimento de portugueses, cada vivência que se tem lá, o que está acontecendo exatamente agora em termos de clima, em todas as regiões, é impossível. Então, o que temos da realidade é um mapa. E esse mapa vai constantemente se modificando. Então, sendo assim, o que temos em nossa mente é um mapa do Brasil, mas não conhecemos toda a realidade do Brasil, centímetro por centímetro. Então, sobre a realidade é a mesma coisa. Imagina, estamos falando do planeta Terra, de alguns países. Imagina todo o universo, que tem bilhões de anos-luz. Isso é um número gigantesco. Um número gigantesco. Cada ano-luz. Isso é um número gigantesco. É o tempo que a luz percorre num ano. Então é uma coisa assim absurda. É um tamanho gigantesco. Temos tudo isso na nossa mente? Não. E pior, no caso do universo, temos algumas referências vagas. Conhecemos muito pouco do universo. Então, da realidade que existe, nós temos representações, nós temos um mapa. O mapa não é o território. Portanto, nós temos imagens, imaginações, e isso são ilusões, sim, mas que nós não nos damos conta, e que são ilusões mais próximas ou mais distantes da realidade, conforme cada pessoa. Por isso, a frase de Gregory Bateson explica que o que temos em nossa mente sobre a realidade é um mapa e não um território. Então, não tenho o território do Brasil na minha mente, mas eu tenho um mapa que representa todo o país e tudo mais, e aí eu vou emitindo as minhas opiniões sobre o país, sobre regiões, etc. Daí a frase, o mapa não é o território. Então a realidade que acreditamos hoje será modificada no futuro. Então aquilo que temos como realidade hoje, daqui a alguns anos pensaremos de modo diferente. E agora, com a aceleração do conhecimento humano, isso se tornará cada vez mais rápido. Então hoje livros precisam de atualizações constantes. Os livros não podem continuar do jeito que eram. Eles exigem contínuas e constantes atualizações, porque tudo muda. E é por esse motivo que vivemos no mundo das ilusões e não na realidade. Mas tem alguma coisa que agrava essa situação e eu vou mostrar daqui a pouco. Por mais informações científicas, filosóficas e teológicas que tenhamos. Então a pessoa às vezes é muito bem informada, é um estudioso, que faz pesquisas profundas e tudo mais. Então, tem uma visão de realidade muito interessante, muito próxima, mas ele não tem a realidade em si dentro dele, toda a realidade. O problema é que, em meio a tudo isso, algumas informações não são transmitidas para nós. Então, em meio a tudo isso, em meio a tanta dificuldade de se obter a informação correta, tantas atualizações, tantas discussões científicas em congressos, tantos debates, tantos diálogos científicos, congressos, em outros eventos, nós estamos nos aproximando da realidade, mas nós não estamos em contato com ela. Então nós vivemos no mundo das ilusões, mas tem um agravante aqui. Tem um agravante. O exemplo histórico mais importante
foi a destruição por 3 vezes da Biblioteca de Alexandria. Então, veja bem, quem destruiu a Biblioteca de Alexandria? Além do califa Omar, né, outros poderosos, por 3 vezes, destruíram a Biblioteca de Alexandria. Aí você pode se perguntar, eu me fiz essa pergunta várias vezes, por quê, né? Então fica aquele ponto de interrogação na história, mas por que destruíram a Biblioteca de Alexandria? Veja bem, aquela biblioteca tinha livros antiquíssimos. Toda a história antiga da Terra estava lá. Todos os conhecimentos científicos e filosóficos, que naquela época eram muito profundos, estavam lá. Então a pessoa se dirigia para aquela biblioteca, fazia estudos naquela biblioteca e tinha acesso a toda a verdade, toda a realidade daquela época. E aí o acesso era muito amplo. Você acha realmente que os poderosos querem que você tenha um contato amplo com a realidade? Que conheça muita coisa, inclusive toda a maldade deles? Você acha que eles querem? Ou eles preferem uma população alienada? Vai beber, cara. Propaganda de cerveja. Bebe bastante. Enche a cara. Será que eles não percebem isso? Fica aí atrás de mulher. Fica só com mulher na cabeça e bebida. Pronto. Isso vai te deixar muito inteligente, né? Então, eles preferem isso. Eles preferem deixar o cara assim, meio assim, alienado, vamos chamar assim, alienado. Bebe bastante, só pensa em mulher, só pensa em coisas assim desse tipo, acabou, não pense mais nada. E aí, o que eles conseguem? Eles conseguem ficar um tanto quanto desapercebidos e podem fazer as manobras que forem. E quando alguém descobre alguma coisa, é teoria da conspiração. Qualquer maldade que se descobre desses indivíduos, que podemos chamar de donos do mundo, tem até um livro chamado Os Donos do Mundo, qualquer realidade que se descobre de perversidade deles, aí eles falam, não, isso é teoria da conspiração. Se você, por exemplo, consultar na internet a palavra nova ordem mundial, você vai ver teoria da conspiração. Eles dizem, não existe uma nova ordem mundial, quando isso é um fato histórico. O que é a nova ordem mundial? Pegue os livros de história. A nova ordem mundial foi quando os Estados Unidos assumiu a liderança do mundo e estabeleceu uma nova ordem mundial. Claro que aí com pessoas muito poderosas do poder econômico e do poder político. Mas é um dado histórico. Aí você põe na internet, dá como teoria da conspiração. Não existe nova ordem mundial. Só existe bondade, não é? Eles querem que você e eu acreditemos. Só tem bondade no mundo. Eles são anjinhos. Nem caídos, porque a palavra caído já denota o problema, né? São anjinhos do céu que estão aqui nos ajudando. Gente boa, sabe? Gente boa, população pobre, população com dificuldade, cada vez mais problemas, mas eles são gente tão boa, não é? É isso que eles querem que você acredite. E aí eles falam, bebe bastante. Não estuda não. Estudar, coisa chata estudar. Que coisa chata. Você pegar lá um livro, ficar lendo. Isso é atraso de vida, vai beber no bar. Aí você conta umas piadas, pega umas mulheres. Acabou, para que mais na vida? Não complica, se diverte. E o cara vai. E aí, população alienada, eles fazem o que querem. E aí quando alguém desperta, porque isso é um despertar, né? Perceber o que eles fazem é um despertar. Olha, vou fazer um comentário aqui até cá entre nós. Esquerda e direita são 2 braços da política deles. Enquanto os de esquerda e direita ficam brigando, eles estão rindo, eles estão gargalhando. Aí eles fazem um discurso de esquerda, e o outro faz um discurso de direita, e depois eles comem pizza junto e ficam gargalhando da população, tão assim, entusiasmada de um lado, entusiasmada de outro.
eles dominam os dois lados. Percebe? Então, na verdade, o que eles fazem? Eles fazem alienação, eles fazem as pessoas brigarem entre si. Então, o pessoal da esquerda brigando com o pessoal da direita e vice-versa. Homem brigando com mulher e vice-versa. Pais brigando com filhos e vice-versa. Pessoas da etnia branca discutindo, brigando feio com pessoas da etnia preta. E eles se divertem. Então, eles querem dividir para reinar. Esse é o lema deles. Então, dessa forma, eles nos escondem as principais informações, especialmente informações sobre eles mesmos. Você acha que eles querem que você se informe sobre eles? As pessoas podiam estudar vários textos e ter muitas informações lá na Biblioteca de Alexandria. Hoje você fala assim, não, mas André, eu não preciso da Biblioteca de Alexandria porque eu tenho Wikipédia. Mas veja bem, as informações hoje são muito filtradas, entende? Então uma informação tão óbvia como essa, nova ordem mundial, que é histórica, já é tida como teoria da conspiração, imagina outras. Imagina outras informações muito mais comprometedoras. Tudo escondidinho. Tudo numa história tão bonitinha, né? Você lê a história e pensa, puxa, que planeta do bem, né? Mas elas foram queimadas por pessoas muito poderosas. Então, a Biblioteca de Alexandria foi queimada algumas vezes por pessoas muito poderosas. Será que os poderosos do mundo não querem que a população em geral desconheça algumas informações, não conheça algumas informações? Será que eles não querem que você fique assim um pouco alheio ao que realmente está acontecendo no mundo? Será que para determinados interesses econômicos e políticos não interessa uma população não esclarecida? Olha, população, vamos alienar de todas as formas possíveis. Então as pessoas estão pensando em tudo menos em coisa séria. Pronto, alienamos a população na mente deles e com isso tem esse resultado, né, de pessoas que não questionam. Será que permitiríamos que tantas injustiças acontecessem no mundo se soubéssemos quem está fazendo essas injustiças e os objetivos de tais pessoas ou de tais atos? Será que nós ficaríamos tão passivos, olhando assim com tanta passividade diante disso? Será que não haveria uma mobilização maior popular se as pessoas soubessem todas as maldades, injustiças e destruições que são feitas e principalmente quais são os responsáveis por isso? Quem que é responsável por isso? Quem que está fazendo tudo isso? Quem que é o mandante? Podemos chamar essas pessoas injustas, maldosas e destruidoras de donos do mundo. Eles mandam no mundo, nos bastidores. E se divertem muito se escondendo, fazendo aquele joguinho de esconde-esconde, né? Quando você vai achar, eu falo, não, isso é teoria da conspiração, para com isso. Não, o mundo é bom, o mundo só pensa no bem. Aquelas pessoas que destroem a terra e as pessoas, por causa dos seus interesses econômicos e políticos. Então, essas pessoas, por causa dos seus interesses econômicos e políticos, destroem o planeta, destroem as pessoas, deixam toda a população pobre, miserável, com dificuldades, né? Agora, um dia, toda a verdade será descoberta. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.